Há encontros que desafiam a lógica, conexões que surgem de forma tão profunda que parecem orquestradas por forças invisíveis. Algumas almas se encontram e, no instante do olhar, algo inexplicável acontece, como se reconhecessem de um tempo além do tempo. Não é acaso, não é coincidência, é destino. Dentro da psicologia analítica, existe a compreensão de que o universo opera por meio de símbolos e sincronicidades, e é nesse ponto misterioso que duas almas destinadas acabam por se encontrar. O que parece improvável aos olhos da razão é inevitável para o inconsciente. Quando duas jornadas interiores vibram na mesma frequência arquetípica, o cosmos conspira e une. Este roteiro mergulha nessa conexão transcendental, revelando como a alma reconhece sua contraparte e por que certos encontros mudam tudo. Se você acredita que nada é por acaso, comente abaixo. Estou pronto para reconhecer as conexões da alma. Na perspectiva de Carl Jung, os encontros verdadeiramente significativos entre duas almas não são apenas fruto de circunstâncias externas, mas manifestações profundas de processos inconscientes que se desenrolam dentro de cada indivíduo. Jung acreditava que o inconsciente coletivo, composto por arquétipos universais, molda as experiências humanas mais intensas, incluindo os relacionamentos mais transformadores. Quando duas pessoas se conectam de maneira inexplicável, é porque há uma ressonância entre seus mundos interiores. É a sincronicidade em ação, aquele acaso significativo em que eventos externos coincidem com estados psíquicos internos. Esse tipo de conexão também revela aspectos da projeção. Projetamos no outro imagens internas do que precisamos integrar em nós mesmos. Quando sentimos que encontramos a alma certa, muitas vezes estamos diante de alguém que ativa não apenas o desejo, mas também a necessidade de crescer, curar e transcender. Jung descreveu isso como o chamado à individuação, o processo de tornar-se inteiro, unindo os opostos dentro de si, especialmente os polos masculino e feminino, representados pelos arquétipos de ânima e ânimos. A alma gêmea, portanto, não é alguém que nos completa, mas alguém que espelha o que falta integrar. Ela desperta a sombra, tudo aquilo que rejeitamos em nós, ao mesmo tempo que ativa o potencial mais luminoso da psique. O universo, como espelho do inconsciente, une essas almas não para que se fundam romanticamente, mas para que se transformem. Não é um encontro de conforto, mas de evolução. O amor, nessa perspectiva, é uma força arquetípica que guia o ser humano rumo à sua totalidade. E quando duas almas se cruzam nesse caminho, não é mero acaso, é destino profundo, conduzido pelo inconsciente e reconhecido pelo coração. Em um mundo regido pela razão, a ideia de que dois desconhecidos possam se encontrar no momento exato, sob circunstâncias improváveis e ainda assim profundamente significativas, pode parecer uma fantasia romântica. No entanto, Carl Jung dedicou parte fundamental de sua obra à investigação de tais ocorrências e cunhou o termo sincronicidade para explicá-las. Diferente da causalidade linear, a sincronicidade é a manifestação simultânea de um estado psíquico interno e um evento externo, conectados por um sentido compartilhado, não por causa e efeito, mas por significado. Quando duas almas destinadas se encontram, muitas vezes é através de uma série de coincidências que desafiam a lógica, mas que tocam profundamente o coração. Esses momentos são ecos de algo maior, o inconsciente coletivo articulando símbolos e acontecimentos para alinhar duas jornadas interiores. Jung acreditava que o universo, em sua estrutura simbólica, responde à energia psíquica do indivíduo. Assim, quanto mais alguém está alinhado com seu processo de individuação, mais o mundo externo começa a refletir esse movimento interno. Encontros que pareciam impossíveis se tornam inevitáveis. Essas coincidências significativas se multiplicam quando há prontidão interior. Duas almas que se atraem não o fazem apenas por afinidade superficial, mas porque vibram no mesmo campo arquetípico. O universo, enquanto espelho da alma, gera essas pontes invisíveis, orquestrando encontros onde o invisível se torna palpável. A sincronicidade não apenas aproxima, mas confirma,
É como se o cosmos dissesse, sim, é por aqui. Um olhar trocado em meio à multidão, uma conversa aparentemente trivial que desencadeia memórias ancestrais, um sonho recorrente com alguém que ainda não se conhece. Tudo isso pode ser expressão da sincronicidade atuando. Nesses casos, o tempo psicológico se sobrepõe ao tempo cronológico, criando uma fenda por onde o destino se infiltra. O instante, então, ganha um peso simbólico que altera o curso da realidade. Jung sugeria que o reconhecimento entre almas é possível porque ambas compartilham uma origem comum no inconsciente coletivo. Quando dois indivíduos se encontram e algo faz sentido, mesmo sem explicação racional, é provável que estejam tocando a mesma imagem arquetípica. É como se suas histórias interiores ecoassem uma mesma narrativa essencial, e o universo sensível a essas histórias criasse o palco para o reencontro. Esse destino compartilhado não é imposto, mas emergente. Ele nasce da convergência entre o que se move dentro e o que se manifesta fora. Se uma alma busca, mesmo inconscientemente, sua completude, o mundo externo começará a conspirar em favor dessa busca. Os caminhos se cruzam não por acaso, mas porque há algo a ser cumprido, um aprendizado, uma cura, uma transformação. A presença do outro se torna catalisadora. Muitos descrevem esse tipo de encontro como inesperado, mas familiar, e isso é parte do mistério da sincronicidade. O outro chega como novidade e, ao mesmo tempo, como reconhecimento. Esse paradoxo é o sinal de que o inconsciente está operando. Não é apenas uma pessoa que surge. É um símbolo vivo, encarnado, de algo que a alma já conhecia. O mais importante a entender é que a sincronicidade não é mágica no sentido místico e infantil da palavra, mas é sim profundamente mágica no sentido simbólico e arquetípico. Ela exige abertura, escuta e presença. O universo não grita. Ele sussurra por meio de padrões, repetições, sensações, sonhos e sinais. E quando duas almas estão destinadas, a vida se encarrega de reuni-las. Não porque seja romântico, mas porque é necessário. A união de duas almas, sob o olhar da sincronicidade, não tem como objetivo apenas o encontro em si, mas a transformação que esse encontro provoca. Cada um é chamado a ver-se no outro e a perceber que não se trata apenas de amor romântico, mas de um convite ao autoconhecimento profundo. Assim, a sincronicidade é mais que um evento. É o início de um processo de expansão da consciência. Quando duas almas destinadas se encontram, a força desse impacto vai além da atração física ou emocional. Há um reconhecimento silencioso, quase ancestral, que provoca uma sensação inquietante e, ao mesmo tempo, irresistível. Jung descreveu esse fenômeno como o resultado de um mecanismo profundo da psique, a projeção. Projeção não é apenas ver no outro aquilo que desejamos, mas é, sobretudo, ver aquilo que está inconsciente em nós mesmos. O outro se torna um espelho simbólico, revelando imagens internas que ainda não foram integradas. Nos relacionamentos verdadeiramente marcantes, esse processo ocorre de forma intensa. A alma reconhece no outro não apenas qualidades que admira, mas também aspectos ocultos da própria psique. Quando projetamos, não enxergamos o outro como ele realmente é, mas como uma tela sobre a qual pintamos nossos próprios conteúdos inconscientes. Assim, aquele que amamos profundamente pode nos revelar tanto nossa luz quanto nossa sombra. Esse espelhamento arquetípico é um dos modos como o inconsciente trabalha para promover o autoconhecimento. Jung via o relacionamento como uma via privilegiada para o processo de individuação, e a projeção como a primeira etapa dessa jornada. É pelo encanto, pela idealização e pelo fascínio que o outro desperta, que a psique nos chama a olhar para dentro. Ao mesmo tempo que amamos, somos confrontados. Aquilo que admiramos no outro também é um potencial nosso ainda não realizado. Aquilo que nos fere ou nos incomoda denuncia uma ferida antiga, talvez nunca antes tocada. Essa dinâmica é ainda mais forte quando há uma ressonância arquetípica. A alma que encontramos parece carregar algo que sempre nos pertenceu. E é justamente por isso que o amor entre duas almas destinadas pode ser tão perturbador quanto curativo. Ele nos obriga a abandonar as máscaras,
a confrontar feridas, a rever padrões. O outro nos mostra não só o que podemos ser, mas também o que ainda não somos. Dentro dessa perspectiva, o amor não é um fim, mas um processo de revelação. Ele desarma o ego, dissolve as defesas e expõe o núcleo vulnerável da identidade. Na projeção, revelamos nossas idealizações, nossos medos, nossos desejos mais profundos. Mas a verdadeira alquimia acontece quando, após o impacto inicial, começamos a enxergar o outro como ele é, e a nós mesmos com mais verdade. Jung alertava que o perigo da projeção reside em permanecer nela. Se não reconhecermos que aquilo que vemos no outro pertence, em parte, à nossa própria psique, corremos o risco de viver relações baseadas na ilusão. No entanto, quando há maturidade emocional e disponibilidade para o autoconhecimento, a projeção se torna um portal. O reconhecimento que antes parecia mágico passa a ser uma jornada real de integração. O que admiramos, cultivamos em nós. O que nos fere, curamos com consciência. As almas destinadas, quando se encontram, atuam como espelhos arquetípicos. Elas ativam o que está adormecido, seja através do amor, seja através do conflito. E é essa ativação que inicia um ciclo de crescimento. O universo favorece esses encontros, não para que vivamos uma felicidade estática, mas para que sejamos desafiados a crescer, amadurecer e expandir. Essa dinâmica de projeção e reconhecimento também se relaciona com os arquétipos de ânima e ânimos, imagens internas do feminino e do masculino que vivem dentro de cada um de nós. Muitas vezes, projetamos no outro essas imagens inconscientes, especialmente em relações românticas. A alma gêmea, então, encarna temporariamente a nossa ânima ou nosso ânimos, despertando um amor profundo e inexplicável. No entanto, o desafio é recolher essas projeções e integrar essas qualidades em nosso próprio ser. Portanto, o encontro entre duas almas não é apenas um evento externo. É um reflexo de uma necessidade psíquica profunda. É o inconsciente clamando por evolução através do outro. E quando esse outro é capaz de refletir, com fidelidade simbólica, o que ainda está latente em nós, o amor se transforma em caminho, não para o outro, mas para dentro. A conexão entre duas almas destinadas carrega em si um propósito que vai muito além da companhia ou do amor romântico. Carl Jung afirmava que o objetivo supremo da vida psíquica não é a felicidade ou a completude pelo outro, mas a realização do processo de individuação, o caminho de retorno ao si mesmo, ou seja, a totalidade interior. Nesse percurso, o outro tem um papel fundamental. Ele funciona como catalisador da transformação. O encontro com uma alma que desperta aspectos ocultos da nossa psique pode marcar o início de um processo profundo e irreversível de autoconhecimento. A individuação é o movimento pelo qual o ego, a parte consciente da personalidade, vai se confrontando aos poucos com os conteúdos inconscientes, integrando-os para que o ser humano se torne quem realmente é. Esse não é um caminho solitário, embora se trate de um processo interno. Os relacionamentos, especialmente os que envolvem forte carga emocional e simbólica, funcionam como espelhos e guias ao longo desse trajeto. A alma que chega com intensidade e propósito nos obriga a olhar partes que talvez jamais teríamos acessado sozinhos. No encontro com o outro, surge um tipo de tensão psíquica que ativa conteúdos profundos. Velhos padrões vêm à tona. Traumas adormecidos despertam. Potenciais esquecidos emergem. Esse turbilhão não é sinal de desordem, mas de um chamado à reintegração. O outro, ao nos tocar com sua presença simbólica, convida nosso inconsciente a se manifestar. E com isso, começamos a ver mais de nós mesmos, inclusive o que preferiríamos evitar. Jung dizia que cada pessoa carrega dentro de si uma totalidade latente, uma configuração psíquica que precisa ser realizada ao longo da vida. Mas essa totalidade não se alcança por linearidade ou controle. Ela exige confronto com a sombra, integração dos opostos, reconhecimento do feminino e do masculino internos e, sobretudo, coragem para romper com as falsas identidades. Quando encontramos uma alma destinada,
O impacto desse encontro acelera esse processo. A vida ganha novos significados e cada escolha passa a carregar um peso simbólico. É por isso que muitas dessas conexões são intensas e, por vezes, desconfortáveis. Não é que a relação em si seja problemática, mas sim que ela ativa um campo simbólico tão profundo que o ego, apegado à estabilidade, resiste. No entanto, à medida que se compreende que esse vínculo veio para provocar transformação e não acomodação, o sofrimento se transforma em sentido. A dor deixa de ser obstáculo e passa a ser portal. O outro, com todas as suas virtudes e falhas, torna-se figura arquetípica, mestre, espelho, iniciador. Nesse sentido, o relacionamento entre almas destinadas não é apenas encontro, mas rito de passagem. Ele marca uma transição entre quem fomos e quem estamos prontos para nos tornar. A convivência, os conflitos, os momentos de silêncio ou êxtase, tudo isso são etapas do processo de lapidação da consciência. O amor verdadeiro, quando é símbolo e não apenas desejo, tem o poder de desconstruir ilusões e revelar verdades. O si mesmo, para Jung, não é apenas um ideal psicológico. Ele é a representação da totalidade, da integração de todas as polaridades internas. E quando alguém entra em nossa vida com essa força transformadora, é porque o inconsciente identificou que estamos prontos, ou pelo menos dispostos, a caminhar nessa direção. Essa disposição pode não vir com clareza, mas virá com sintomas: inquietação, encantamento, dúvidas, sensações inexplicáveis. Todos sinais de que algo em nós está sendo movido. Portanto, o papel do outro na jornada da individuação não é nos salvar ou nos completar, mas nos despertar. Despertar o que está latente, iluminar o que está oculto, provocar o que está estagnado. E quando esse outro é uma alma destinada, o vínculo não se rompe com facilidade, porque ele é sustentado não apenas por laços humanos, mas por estruturas arquetípicas. Há um chamado, uma missão, um aprendizado mútuo que precisa ser vivido até que o propósito simbólico se cumpra. Nesse contexto, amar alguém é, antes de tudo, permitir-se atravessar pelo processo de transformação que esse amor exige. É acolher o desconforto como parte da cura. É aceitar o outro como espelho e não como muleta. E é, acima de tudo, caminhar em direção ao si mesmo, tendo o amor como guia, não como destino final, mas como estrada sagrada. Para Carl Jung, todo ser humano carrega dentro de si tanto aspectos femininos quanto masculinos. Esses aspectos inconscientes e simbólicos são denominados ânima, no caso da psique masculina, e ânimos, na psique feminina. Eles representam muito mais do que características de gênero. São imagens arquetípicas que personificam o outro interno, aquilo que falta para que nos tornemos completos. No contexto de uma conexão entre duas almas destinadas, ânima e ânimos desempenham um papel fundamental. São eles que reconhecem no outro algo profundamente familiar e, ao mesmo tempo, misteriosamente transformador. Quando duas pessoas se atraem de forma intensa e inexplicável, pode ser que estejam, na verdade, encontrando uma personificação externa de suas imagens internas. A ânima projeta-se sobre a mulher real, fazendo com que o homem veja nela algo divino, simbólico, transcendente. Da mesma forma, o ânimos é projetado sobre o homem, carregando ideias de força, sabedoria ou redenção. Esses encontros ativam conteúdos psíquicos profundos, provocando tanto encantamento quanto turbulência emocional. Essa dinâmica é inevitável no início das grandes histórias de amor. Quando a alma reconhece no outro seu oposto simbólico, o desejo de união transcende o físico. Surge uma sensação de completude, como se finalmente tudo fizesse sentido. Mas Jung advertia: essa união não deve permanecer apenas no plano da projeção. O verdadeiro desafio está em recolher essas imagens e integrá-las internamente. Amar o outro sem a idealização significa, portanto, descobrir que aquilo que vemos nele também vive em nós, adormecido, mas possível. A relação entre ânima e ânimos simboliza a busca arquetípica pela totalidade. No amor profundo, essa busca se expressa
através da fusão simbólica dos opostos. Quando duas almas destinadas se encontram, elas não apenas se veem mutuamente, elas se sentem vistas por algo muito maior. Essa percepção desperta em cada uma a necessidade de integrar qualidades que antes estavam apenas projetadas: sensibilidade, coragem, intuição, firmeza, compaixão, assertividade. O outro se torna um espelho dinâmico das potencialidades ainda não realizadas. Essa união dos opostos não se dá sem conflito. Ao contrário, ela exige confronto com os aspectos mais difíceis da personalidade. O masculino e o feminino, quando não reconhecidos, tornam-se forças desequilibradas, gerando dependência, manipulação, resistência ou idealização. Mas quando se inicia o processo de integração, o relacionamento se transforma em um espaço de cura simbólica. O masculino ferido encontra acolhimento. O feminino reprimido encontra voz. Cada parte volta a seu lugar interior. No plano coletivo, isso também é revolucionário. A integração da ânima e do ânimos, vivida através de relações profundas, rompe com os papéis fixos e condicionamentos herdados, permite ao ser humano ser mais inteiro, mais livre, mais criativo. Ao invés de buscar fora aquilo que falta, começa a gerar dentro de si as qualidades que admira. Essa mudança altera profundamente a forma de amar. O amor deixa de ser necessidade e passa a ser escolha consciente. O encontro com uma alma destinada, portanto, é também o encontro com o próprio inconsciente. É a chance de perceber que o que falta em nós está disponível, desde que estejamos dispostos a atravessar a dor da diferenciação e a beleza da reconciliação interna. Ânima e ânimos não são apenas conceitos teóricos, são forças vivas, pulsantes, que se expressam através dos relacionamentos. E quando reconhecidas, tornam-se guias na jornada da alma. Jung dizia que o amor verdadeiro é alquímico. Ele dissolve o ego, funde os opostos e revela o centro. Nesse tipo de relação, os conflitos não são sinais de falha, mas sintomas de crescimento. Cada desentendimento é uma oportunidade de ver mais fundo. Cada reencontro é uma confirmação de que o vínculo não está sustentado pela carência, mas pela transformação. O outro é amado não por ser perfeito, mas por refletir aquilo que precisamos amar em nós. A união dos opostos, então, não é um ponto de chegada, mas um estado de consciência que se aprofunda com o tempo. E é nesse espaço simbólico que duas almas realmente se encontram, não apenas para viver um romance, mas para realizar juntas o propósito mais profundo da existência: tornar-se inteiros. Existem encontros que não se explicam com palavras, apenas com o sentir. Quando duas almas destinadas se encontram, não é apenas uma história que começa. É um processo profundo de revelação, cura e transformação. À luz da psicologia analítica de Carl Jung, compreendemos que essas conexões não são frutos do acaso, mas expressões vivas do inconsciente, atuando através da sincronicidade, da projeção, da ativação dos arquétipos e do impulso à individuação. O outro chega como espelho, como símbolo, como parte do mistério que nos habita. Entender essa dinâmica é permitir que o amor se torne ferramenta de evolução e não de dependência. É acolher o desconforto como parte do crescimento e enxergar no outro aquilo que somos capazes de nos tornar. O universo, como extensão do inconsciente, conspira a favor de quem está pronto para se transformar. Se você chegou até aqui, é porque também sente esse chamado. Inscreva-se no canal para continuar mergulhando em conteúdos que iluminam sua jornada interior. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele é o próximo passo nessa trilha de autoconhecimento. Lembre-se, a alma reconhece aquilo que o ego ainda não entende, e é nesse espaço que o verdadeiro amor acontece.